A gente pode até ter atitudes coerentes que corroborem essa imagem, mas se não tiver obra, não serve de nada. Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. E hoje eu tenho um tema assim muito especial que se chama o papel entre as fatias. Você pode parecer estranho isso, mas eu tenho certeza que vai promover uma reflexão muito especial para você sobre posicionamento, sobre foco, sobre aquilo que eu descrevo posicionamento, que é representar alguma coisa para alguém. Tem uma história interessante, então fica aqui comigo. Se você está me assistindo aqui no meu canal, por favor, se inscreva no canal, já deixe seu clique aqui, mande para aquele amigo que precisa saber sobre marcas pessoais, sobre carreira, que tem interesse sobre carreira, porque esse é o tema que é a grande paixão da minha vida, que é personal branding. E o tema que trago hoje aqui, que pode parecer com um título estranho, o papel entre as fatias, conta uma história muito legal para a gente pensar assim metaforicamente sobre aquilo que a gente representa como profissional. E essa passagem, o papel entre as fatias, está num livro chamado Foco, um livro do Al Ries. E o americano Al Ries falou a vida inteira sobre posicionamento e sobre foco. Eu tive o prazer de escutar ele muitas vezes e ele sempre batia nessa tecla. Posicionamento é foco, representar alguma coisa. E no livro dele, no livro Foco, ele conta essa passagem de um empresário americano muito conhecido nos Estados Unidos, chamado Victor Dorman. E o Victor Dorman tinha uma empresa chamada Dorman Cheese Company, que produzia laticínios. E dos produtos do seu portfólio, dos mais famosos, eram os queijos. E esse cara teve uma sacada nos anos 60 nos Estados Unidos que marcou definitivamente a passagem dele por essa indústria, por esse segmento de laticínios, que foi uma forma diferente de apresentar o queijo fatiado para as pessoas. Nessa época se comprava queijo em grandes pedaços, que era muito difícil de fazer fatias finas em casa, não tinha máquina ainda para entregar fatiado. E quando a indústria começou a perceber essa necessidade de entregar fatiado, ela entregava do jeito que a gente ainda compra muitas vezes, que as fatias acabam ficando grudadas umas nas outras, e a gente, na hora de pegar a fatia do pão, a gente fica ali, a fatia do queijo, e o queijo se quebra, a gente nunca consegue pegar fácil. E a sacada desse empresário, desse Victor Dorman, foi muito interessante, muito simples e definitiva para aquela indústria, porque ele simplesmente teve a ideia de colocar um fino plástico, uma fina fatia de plástico entre as fatias do queijo, que fazia com que o queijo não grudasse, né? Então ficou muito mais fácil de fazer e foi assim um estrondoso sucesso da indústria. Ele acabou alterando a lógica de toda a indústria que passou a seguir os passos da empresa dele, colocando também um filme plástico entre as fatias. Mas o interessante dessa reflexão é que uma indústria se perpetuou no mercado. E na verdade, depois de empresário de muitos anos, ele ficou sendo conhecido como o cara, né, que tinha colocado o papel entre as fatias. E o Tom Peters conta que quando ele morreu, no obituário dele do New York Times, constava o seguinte, constava um pouco da vida dele. Ele tinha sido um militar de alta patente, se não me engano, da Marinha. Ele tinha sido um empresário muito famoso, então estava lá no obituário que ele era um empresário muito famoso. Ele foi um filantropo muito generoso com a sociedade americana também, fazendo grandes doações. Mas o título do obituário dele é o seguinte: hoje, data tal, faleceu Victor Dorman, criador da Dorman Cheese Company, e que foi o cara que colocou o papel entre as fatias. E a reflexão que Tom Peters faz, e a que eu trago aqui para vocês, essa citação está no meu livro Personal Branding, é de que ele tinha tido uma carreira militar brilhante, então poderia estar no obituário dele, morreu um militar de alta patente, ou poderia ter, morreu um empresário famoso, ou morreu um filantropo, né, que tanto contribuiu com a sociedade, mas em destaque estava lá o cara que colocou o papel entre as fatias e que mudou a maneira dos americanos comprarem queijo. Então a metáfora que a gente traz aqui dessa história do Victor Dorman é que
a gente precisa representar alguma coisa. Que a gente precisa pensar na obra, na transformação que a gente faz, para que a gente possa ser, de certa forma, imortalizado por alguma transformação, por alguma diferença que a gente fez na vida das pessoas ou na vida da sociedade. Então eu, quando dava aula, no final dos anos 90 na universidade, eu costumava todo ano pegar as minhas turmas e quando eu dava aula sobre foco, sobre posicionamento, eu mandava imprimir esse texto que contava a história do Victor Dorman e do que ele tinha feito, a passagem que estava no livro, e eu mandava imprimir uma pequena fichinha de papel bem pequenininha que os alunos pudessem guardar na sua carteira, na sua mochila, né, nos seus pertences, e eu fazia só essa consideração: o papel entre as fatias, não esqueça. Porque a mensagem que eu queria deixar para os meus alunos era essa: de vez em quando a gente pode fazer muitas coisas na vida, mas a gente precisa pensar em fazer algo que realmente seja transformador para as nossas carreiras, ou seja, colocar o papel entre as fatias, se você me permite essa metáfora. Às vezes a gente trabalha uma vida inteira e passa completamente despercebido pela nossa profissão, pela nossa carreira, pelas empresas onde a gente passou, porque a gente não fez nada de significativo, nada de diferente. E não que todo mundo tem que ter algo transformador na vida, mas o que a gente deveria pensar é na nossa obra pessoal, naquilo que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas. E eu costumo, quando penso nessa ideia do papel entre as fatias, sempre penso na ideia da obra que eu tenho defendido em Personal Branding. A gente pode ter uma imagem maravilhosa, uma imagem muito bem planejada, muito bem pensada. A gente pode até ter atitudes coerentes que corroborem essa imagem, mas se não tiver obra, não serve de nada. E essa obra que eu tenho sustentado aqui não precisa ser uma grande transformação da humanidade, que às vezes a gente pensa numa coisa tão grande e a gente não faz nada. A gente pode ter impacto com as nossas marcas na família da gente, a gente pode ter impacto no nosso clube, a gente pode ter impacto na universidade, na escola que a gente dá aula, na profissão da gente, alterando a forma de fazer as coisas, fazendo de um jeito diferente, transformando alguma coisa. Então o que eu tenho sustentado aqui com a ideia de obra é que a obra tem o tamanho que a gente quiser, desde que ela tenha impacto na vida das pessoas, desde que ela cause alguma transformação, desde que a gente consiga deixar a nossa marca fruto das experiências, fruto da nossa profissão, fruto do nosso aprendizado, mas que a gente cause alguma transformação. Então essa é a metáfora do papel entre as fatias, de que a gente deveria sempre pensar qual é o nosso papel entre as fatias. Por que as pessoas vão lembrar da gente depois da nossa passagem? O que a gente está fazendo com a nossa carreira, passando muitas vezes totalmente incólume, despercebido, sonhando com a sexta-feira e simplesmente para passar. Quando a vida às vezes nos dá uma oportunidade maravilhosa da gente fazer o que a gente gosta, fazer aquilo que a gente faz com competência e a gente realmente promover alguma transformação que faça sentido não só para a sociedade, para as pessoas, para o segmento, mas que faça sentido para as nossas vidas. Então a ideia de deixar alguma coisa para o mundo, com a ideia de causar alguma transformação, eu tenho sustentado que é a coisa mais próxima da imortalidade para todos nós mortais. Que a gente faça falta e que lembrem da gente por alguma coisa importante que a gente fez. E nesse sentido, eu queria lhe deixar essa reflexão. Qual é o seu papel entre as fatias? Qual é o seu papel entre as fatias no segmento que você atua? Qual é o seu papel entre as fatias na sua profissão, na sua carreira? Qual é o seu papel entre as fatias na sociedade? Por que vão lembrar de você? Ou seja, qual é a sua grande obra? Pense nisso e eu te espero aqui no próximo episódio. Um forte abraço, fique em paz e até lá!